Oi, meus queridos. Vamos para mais uma história? Eu decidi contar essa história para vocês hoje porque estamos perto da Copa. Sim, mas antes de eu contar essa história, como sempre, eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. E também quero pedir para você que assiste os nossos vídeos, se você gosta e não se inscreveu, se inscreve, dá um like e compartilhe, para que mais crianças e adolescentes possam ouvir as nossas histórias. E que Deus abençoe sua vida, sua família, e a Ele, somente a Ele, toda a honra e toda a glória. Quando falamos em Copa do Mundo de Futebol, o que é que você lembra? Da bola. A bola, ela é o motivo do jogo, né? É o objeto principal do jogo. Eles dão até nome para ela, né? E a bola, ela tem um formato redondo, não é? E isso me faz lembrar de uma outra coisa mais importante que a bola. O mundo, ele também é redondo como a bola. E você, sabe quem criou o mundo? Ah, se você respondeu que foi Deus, você está certo. Você é muito inteligente. Eu tenho aqui um livro que tem o formato de uma bola e ele conta a história do mundo. O nome desse livro é A Mensagem das Cores e é uma história da APEC. Só que no nosso livro não tem nada escrito. Será que um livro sem ter nada escrito pode trazer alguma mensagem? Será? Vamos ver! Deus criou o mundo e todas as coisas que existem. Deus criou o primeiro homem, que chamou de Adão, e a primeira mulher, chamada Eva. Deus os criou de uma maneira muito especial. Deus criou a mim e Deus criou você de uma maneira especial também, porque Deus, Ele nos ama. Deus criou a Eva e o Adão e colocou eles num jardim muito lindo, um jardim chamado Éden. Era um jardim perfeito, porque o nosso Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele nunca erra. Tudo que Ele faz é correto. A Bíblia diz em Salmo 99:9, porque santo é o Senhor. O finalzinho do versículo 9. Deus é santo, Deus é perfeito. E essa cor amarela, ela nos mostra a perfeição, a santidade de Deus, a pureza de Deus, e Deus também é luz. Adão e Eva eram muito felizes. A Bíblia diz que todas as tardes Deus vinha conversar com eles. Ai, que coisa maravilhosa! Já pensou? Deus vindo conversar com você todo dia de tardezinha? Pois é, Deus fazia isso com eles. Deus era amigo de Adão e amigo de Eva também. Gostava de ficar perto de Adão e de Eva. Deus o ensinava para eles tudo aquilo que eles precisavam aprender. E ainda hoje é assim. Deus quer que você esteja perto dele, que eu esteja perto dele. Deus, ele nos quer juntinho dele porque ele nos ama. E para isso, ele preparou o céu, um lugar perfeito e maravilhoso. Você acha que a taça da Copa do Mundo é bonita, toda dourada? Eu acho ela bonita, não é? Mas agora imagina um lugar onde até as ruas são feitas de ouro. Assim é o céu. Essa cor amarela simboliza o céu, as ruas de ouro, o lugar perfeito que Deus criou para todos nós. A morada de Deus. A Bíblia diz que lá no céu não vai haver choro, doença, tristeza, não vai haver morte, nem dor. Que lugar perfeito, que lugar maravilhoso é o céu. Lá no céu não vai haver pecado.
O pecado não pode entrar no céu. Na morada de Deus, pecado não entra, porque o pecado não pode estar junto de Deus. O pecado, ele nos separa, ele nos afasta de Deus. Lembrar o que é pecado? É tudo aquilo que a gente escuta, que a gente vê, que a gente fala, que a gente sente no coração, que a gente faz, que desagrada a Deus. Ou quando a gente pode fazer uma coisa boa, ajudar alguém, e a gente não faz. A Bíblia diz que isso também é pecado. Por causa disso, nós estamos separados do nosso Deus. O pecado entrou no mundo quando Adão e Eva decidiram fazer a vontade deles, não a vontade de Deus. No jogo de futebol tem muitas regras, mas Deus ele deu uma regra só para Adão e para Eva, e eles desobedeceram. O diabo, ele entrou na serpente e a serpente falou com Adão e com Eva, e eles decidiram fazer aquilo que eles queriam, e não aquilo que Deus tinha falado para eles fazer. E então, eles quebraram a regra que Deus havia dado. Por causa disso, eles precisavam ser punidos. Assim como no time de futebol, quando é quebrada a regra, o jogador é punido. Adão e Eva também, eles tinham que ser punidos. E a punição de Adão e Eva foi a eles serem expulsos do jardim, né? Eles receberam de Deus um cartão vermelho. Assim como o jogador de futebol lá no campo, quando ele quebra a regra e ele é expulso, ele fica separado dos seus amigos que estão jogando lá no campo, ele fica lá no banco, afastado. Adão e Eva agora estavam afastados de Deus, expulsos do jardim, receberam o cartão vermelho. O pecado, ele faz isso, ele nos afasta, ele nos separa de Deus. Todo pecado merece um cartão vermelho. O pecado é algo muito sério, é um problema na vida da gente que a gente não tem como resolver. A Bíblia diz que os homens, eles amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O pecado, ele é como a escuridão, como as trevas, como a noite. Por causa do pecado, nós sentimos vontade de fazer as coisas erradas. Quando Adão e Eva pecaram, nós também herdamos deles, porque somos descendência deles. Nascemos agora pecadores por causa de Adão e por causa de Eva. E assim, o pecado entrou no mundo. É por isso que nós fazemos coisas escondidas, temos vontade de fazer coisas escondidas, xingamos, brigamos, desobedecemos nossos pais, né? Respondemos, rimos de pessoas que são diferentes da gente e tantas outras coisas erradas que a gente sabe que não está certo, mas no nosso coração a gente tem vontade de fazer e a gente acaba fazendo. Essas coisas desagradam a Deus. Essas coisas se chamam pecado. E é isso que nos mantém separados de Deus. Mas Deus, ele nos ama muito. A Bíblia diz em Romanos 5:8 do amor de Deus. Olha o que ela fala. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Deus prova que nos ama. O amor dele é tão grande que ele envia o seu Filho amado, Jesus Cristo, o resgatador, para nos libertar do nosso pecado, aquele que iria salvar o mundo dos pecados. Jesus, ele veio ao mundo morrer numa cruz por causa do meu e do seu pecado. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão para o nosso pecado. Era necessário que Jesus morresse por nós, porque a Bíblia também fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus, ele morreu porque ele quis morrer por mim e por você, porque ele nos ama. É a prova do grande amor de Deus por mim e por você. Mas Jesus foi sepultado, mas ele não ficou lá no sepulcro. Depois de 3 dias, a Bíblia diz que ele ressuscitou.
Ele está vivo, ele viveu novamente. E por causa disso, ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Porque ele venceu a morte. Ele é poderoso para perdoar o meu pecado e o seu pecado. E ele quer fazer isso. Deus, ele nos ama muito. E ele quer ser nosso amigo, como ele era lá no começo, com Adão e Eva. E ele também quer que nós sejamos salvos. Mas Deus nunca vai nos obrigar a aceitar Jesus como Salvador. É uma decisão que eu e você fazemos. Assim como Adão e como Eva decidiram desobedecer ao Senhor, nós também decidimos se queremos aceitar o sacrifício de Jesus ou não. Deus quer que a gente creia de todo o nosso coração no sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, seu Filho amado, e o receba como Salvador. Sabe, meus queridos, Jesus, ele é o caminho para nos levar ao céu. Quando confessamos os nossos pecados ao Senhor Jesus, quando cremos no sacrifício dele, que o sangue dele derramado na cruz é por causa do meu e do seu pecado, e cremos realmente que ele ressuscitou, e cremos que ele é o caminho que nos leva ao céu, nós podemos recebê-lo como nosso Salvador. A Bíblia diz em João 1,12 que todos quanto receberam Jesus, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando cremos em Jesus e o recebemos como nosso Salvador, nos tornamos filhos de Deus e passamos a fazer parte do time de Deus também. Assim como a Copa do Mundo, cada país tem o seu time, tem a sua seleção, e aqui no Brasil nós temos também, nós que cremos em Jesus, nós também podemos fazer parte do time de Deus, né? Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. E a Bíblia diz que ele tem poder para perdoar os nossos pecados, para nos limpar, para nos purificar. E a gente pode ficar novamente com o coração limpo, branco, porque Jesus tem poder para fazer isso. Se você crê nisso, meu querido, que tu é pecador, mas Jesus tem poder para perdoar os seus pecados e para salvar você, se ajoelhe, ore, fale com ele em oração, se arrependa dos seus pecados, conta para ele os seus pecados, peça perdão, diga para ele que você crê que ele é o Salvador e aceite-o como Salvador da sua vida, pedindo para ele fazer morada dentro de você, perdoando os seus pecados e sendo o teu Salvador. Ele vai fazer isso porque ele ama você. Se você já tem Jesus como Salvador, você já faz parte do time de Deus. Você já pertence ao time de Deus. Mas você precisa crescer. Essa cor verde lembra das plantas que precisam crescer. Como você cresce? Lendo a palavra de Deus. Se você sabe ler, porque a palavra de Deus tem tudo o que Deus quer que você saiba sobre ele e sobre você. Então Deus fala contigo através da Bíblia. E você também deve falar com o Senhor em oração, porque Deus, ele quer ouvir você, ele quer saber de você, ele quer saber dos teus sentimentos, ele quer saber dos seus problemas, das tuas alegrias. Ele ama você e ele quer que você fale com ele. Você precisa fazer outras coisas para você crescer mais ainda aprendendo do Senhor. E para uma igreja, aprender mais da palavra de Deus, uma igreja onde se ensina a Bíblia. Se tiver uma escola bíblica aos domingos, assista, porque eles vão te ensinar a palavra de Deus. Também se alguém lê a Bíblia para você, que você preste atenção e procure aprender da palavra de Deus. Procure assistir os desenhos da Bíblia para você aprender cada vez mais. E se você já sabe ler, leia a Bíblia se tu tem sua Bíblia. E você também deve falar de Jesus, do amor de Deus, para as pessoas, para os seus amigos, seus professores. Conte do amor de Deus. Sabe, você pode fazer um gol no time de Deus. Lá na Copa, quando os jogadores vão jogar, não importa qual país, todos eles vão correr atrás da bola. E o objetivo deles é fazer um gol. E você que faz parte do time de Deus,
você também pode fazer gol. E sabe como é que a gente marca o gol? Quando falamos de Jesus para as outras pessoas. Que você possa mesmo, nessa Copa, estar falando de Jesus, falando de Deus, que Deus ama as pessoas, o quanto elas são importantes para Deus. E assim você vai estar marcando gol para o time de Deus. Lembre-se que Deus ama você. Cada vez que você vê qualquer time jogar, que fizerem um gol, lembre-se, Deus me ama e eu preciso falar que Deus ama as pessoas também. Preciso falar para as pessoas desse amor de Deus, que isso venha na sua mente e que você possa falar sem ter vergonha do amor de Deus para as outras pessoas. Lembre-se que tu é especial para Ele. Nós te amamos, mas Ele te ama muito, 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 muito mais. Fique com Jesus, meu querido. Amém.